Sou Carlos de Moura, faço parte da história da SBMAC. Bom, eu nasci em João Pessoa, na Paraíba, no ano de 44, já são 81 anos. Eu tenho o documento da graduação em matemática, bacharelado em matemática da UNB, que saiu com erro. Tenho o meu documento oficial e, finalmente, o dia normal, como minha mãe dizia. Olha, a data que eu te parei foi 24 de outubro de 44, não são essas que você está falando aí. Olha, eu sou de uma família poucas posses, mas remediados, como a gente dizia lá. Meu pai foi a vida toda motorista. Eleitor do Juscelino, ele se empolgou com a proposta de Brasília e, aos 40 e poucos anos, mudou para Brasília, em 58. No ano seguinte mudou minha mãe e no ano de 60, poucos meses antes do governo mudar, eu mudei para Brasília. Que meus pais mudaram para o colégio, só que era um colégio pago. Só mudamos porque minha mãe descobriu que havia uma possibilidade de uma bolsa de estudos. Eles não pagaram o colégio para mim. Ou seja, no fundo, fui um estudante de financiamento público para o estudo, né? Eu lembro que no ginásio, as duas cadeiras que eu passei com 10, houve duas cadeiras que eu passei com 10, ou seja, 10 em todas as notas. Foram latim e história. Quer dizer, matemática não era assim. Eu tive um péssimo professor no ginásio, mas isso atrasou a agenda do nosso estudo no quarto ano e nós não vimos nada de geometria. A minha dedução foi, olha, isso aí não é importante porque o professor nem viu essa matéria. Resultado, eu fiz concurso para o Colégio Naval no final do ginásio e fui reprovado, porque a principal exigência dos organizadores da matemática era geometria. Entrei na universidade, no curso de arquitetura, que queria fazer geologia, mas a universidade tinha 5 cursos, né? Estava começando, eram os cursos para começar a universidade. Então o que eu achei que era mais claro em geologia era arquitetura, porque tinha alguma matemática. E lá descobri a matemática, um professor daqui, o Halp, me incentivou muito a fazer matemática. E aí eu passei de arquitetura, que era esperando a geologia, para a matemática e terminei matemática. E continuei até hoje. Eu entrei na UNB no segundo ano, 63. Durante 2 anos que estudei lá, até que veio a grande crise da UNB. Já era ditadura, né? Já era 64. Isso foi no ano de 65, de forma que eu fui terminar os meus estudos, vim terminar aqui no Rio, no INPA, no Instituto de Matemática Pura e Aplicada do CNPq. Depois continuei no INPA para o mestrado, de onde eu fui para os Estados Unidos, na Universidade de Nova York, e trabalhei no doutorado em Matemática Aplicada. Voltei para Brasília, fiquei lá como professor um tempo. Ajudei o ex-ministro de Ciência e Tecnologia, na época ele não era ministro, o professor Marco Halp, a fundar o LNCC, o Laboratório Nacional de Computação Científica, que não tinha esse nome na época, era LAC. E fiquei no LNCC o CNPq até me aposentar, com 35 anos de trabalho. Visitei algumas instituições no Brasil e finalmente visitei de volta a UERJ, onde sou visitante até hoje, mas com muitos alunos que me dão o prazer de trabalhar. Eu, quando comecei matemática, fui incentivado pelo meu principal professor. Ele foi o quem me abriu as portas, né, os caminhos, o percurso da matemática. E ele disse que ia estava fazendo matemática aplicada. Estava trabalhando uma tese de mestrado, que era voltada para essa área, então eu fiquei motivado para a matemática aplicada. A matemática estava se firmando no Brasil e era a matemática pura que tinha mais caminhos, né? Tutores. E chegando na Universidade de Nova York, New York University, eu tentei convergir nessa direção e aí encontrei um professor orientador que era um dos ótimos exemplos, o professor Peter Lax. Aí lá eu comecei a aprender a programar linguagem Fortran e pensar em métodos de análise numérica, em pensar como
utilizar recursos computacionais fortes, né, poderosos, para resolver os problemas. Pois bem, eu tive exatamente interações com o Raupp em vários níveis, né? Mudamos para o Rio juntos, porque ele não pôde terminar o mestrado lá, eu não pude terminar a graduação. Ficamos ancorados no IMPA. Ele foi fazer o doutorado em Chicago, da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Alguns anos depois eu fui para NYU. Ele voltou para Brasília, inclusive conseguiu uma bolsa para mim. Então ele trabalhou lá no IBGE durante um tempo, mas mudou com grande parte da equipe que ele tinha lá para o CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, e lá ele começou a criar esse laboratório de cálculo. Eu fui lá para o LAC, que estava sendo criado, né, laboratório de cálculo, e as outras 9 pessoas se mudaram, ficamos só eu e o Raupp, que queria ajudar a implantar no Brasil essa vertente, né, de matemática aplicada, para trabalhar com problemas ligados a fenômenos reais. Admiro muito a personalidade do Raupp, foi muito boa a experiência de conviver com ele. O nosso contato da ASBMAC foi desde o início. Aliás, eu lembro muito bem que a iniciativa não foi nossa, a iniciativa foi o Odelar nos mandou um convite, aí fomos para esse primeiro encontro, foi em Belo Horizonte. Daí saiu uma proposta de redação dos estatutos. Depois, na próxima eleição, o Raupp defendeu a ideia de formarmos uma chapa aqui no Rio, ele como presidente. Lembro que eu era tesoureiro, fui contra desde o início, porque eu sou péssimo para administrador de finanças. Depois de cansar de ouvir os argumentos repetidos, você aceita e ele ganha. Eu prestei um trabalho ao SBMAC que considero muito importante e muito gratificante para mim. Foi essa a criação do periódico atualmente Computational Applied Mathematics, que era matemática aplicada computacional então. E desde o começo foi assim a revista. Desde o início nós tivemos um corpo editorial grande, não só restrito à SBMAC, não só restrito ao Brasil, mas especialistas em determinadas áreas que nós não tínhamos aqui, nós chamávamos do exterior, e começou logo como um periódico que era respeitado pelas bibliotecas de outros países, né, vendendo nos outros países. Essa foi uma grande contribuição que eu prestei. Olha, realmente é gratificante participar, sentir que ter participado e continuar participando na medida do possível de uma instituição que contribuiu muito para a implantação no país de grupos concentrados nessas áreas. E agora existem cursos de pós-graduação em matemática aplicada, antes não existia. Então é muito gratificante essa história, ver que cresceu, né, o número de sócios, de participantes de congressos. Boa história.